Olá, eu sou a Pamela, faço parte do time de onboarding aqui na Migrate e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a extensão de captura automática. A Migrate é especialista em soluções para automação de serviço e a captura é um dos principais diferenciais do Invoice Marketplace. A extensão trata de documentos recebidos, que são as nossas notas de entrada, bem como os emitidos. Tá curioso? Vem conhecer um pouco mais comigo. Essa aqui é a tela do Invoice, tá? É a tela inicial, onde a gente vai ter demonstrando todas as empresas que são cadastradas e vinculadas a vocês. Então, vocês como parceiro, vocês como cliente. Se vocês tiverem mais de um CNPJ, então ele vai ficar listado aqui na tela de início, para que vocês consigam acessar e configurar para essas empresas também. No canto esquerdo, então, a gente tem um menu, né, onde mostra algumas opções disponíveis. A tela de início, onde fica todos os CNPJs, então, a tela de documentos emitidos é onde vai apresentar os documentos em que vocês são os prestadores das notas, ou seja, os documentos que vocês emitiram, não especificamente pelo invoice, talvez direto na prefeitura ou por algum outro sistema. A tela de documentos recebidos, então, traz os documentos contra o CNPJ de vocês, que são as notas de entrada, onde vocês são os tomadores das notas ou os destinatários. E aí a gente tem algumas outras opções, como a opção de emitir, que a gente não vai utilizar na extensão de captura, a de exportação, importação, inutilização e painel de controle. O painel de controle ele se encontra algumas configurações que talvez a gente utilize na extensão de captura. Para a gente começar e configurar o invoice corretamente para que ele busque as notas, para que ele comece a capturar os documentos lá na prefeitura, então nós precisamos acessar esse ícone aqui, esses quadradinhos, e a opção de importação de documentos. Clicando sobre essa opção, então ele vai nos trazer a parte de configurações da captura automática. Sim, aqui nós temos configurações que equivalem para outros módulos além da nota de serviço. O Invoice hoje ele captura automaticamente todos esses módulos que estão citados aqui embaixo: NFE, CTE, MDFE e cupom SART, tá? Além da nota de serviço, que é o nosso carro-chefe. Tá? Então, tem algumas configurações aqui que a gente pode utilizar para esses outros módulos. Hoje, falando mais especificamente da nota de serviço, para que a gente comece a configurar, nós precisamos ativar a extensão. Então, a primeira configuração que nós vamos fazer é a parte da notificação, tá? As notificações, hoje nós temos 3 opções disponíveis, e dentre elas se eu quero receber um alerta lá no meu e-mail, e aqui eu configuro o e-mail que eu quero receber esses alertas, se eu ficar 30 dias sem receber nenhum documento. Então, por exemplo, eu ativei a minha extensão de captura automática, tá? Para ele buscar as notas lá na prefeitura automaticamente, e durante 30 dias aí, depois de um período dele já ativo, já trazendo as notas, ele ficou 30 dias sem receber nenhum documento. Ou seja, durante esse período ele foi lá na prefeitura buscar essas notas do web service, ou também via e-mail, né? E ele não recebeu nenhum documento, nenhuma nota de serviço. Se eu quero receber uma notificação lá no meu e-mail, tá? Dizendo assim, ó, seguinte, 30 dias sem receber nenhum documento, verifica aí o que está acontecendo. Então, a gente tem essa opção aí dessa configuração, tá? Também temos a opção de falha na caixa da leitura de e-mail. Então, para trabalhar com nota de serviço, a gente tem 4 possíveis hipóteses, sim. 3 delas é quando a prefeitura tem um web service para consulta, ou seja, a gente configura a extensão de captura automática, que é a nossa extensão de importação de documentos, e ele vai fazer a busca nesses 3 módulos aí de web service, tá? Tem algumas particularidades que depois a gente aprofunda um pouco mais, mas ele vai fazer essa busca. E nós temos a opção da prefeitura que não tem uma caixa, não tem um web service lá para a gente buscar essas notas. Então, não tem um endereço de web service que o Invoice consegue ir lá buscar esses documentos. Nesse caso, então, nós precisamos trabalhar com uma caixa de leitura de e-mails. Como que funciona essa caixa? Nós configuramos ela aqui no Invoice, né? Depois eu vou mostrar as telas certinho. Nós configuramos ela aqui no Invoice e todo o XML que for encaminhado para essa caixa, ele vai ser importado e vai mostrar na tela ali para vocês os documentos recebidos. Então, nessa caixa, a gente precisa encaminhar os XMLs em anexo, são aqueles XMLs lá da prefeitura mesmo, né, com o layout da prefeitura. Nós encaminhamos para essa caixa e o Invoice faz a importação. Então, se por acaso tiver algum XML nessa caixa, o Invoice for ler esse XML e ocorrer alguma falha, então ele pode mandar uma notificação lá para o e-mail que tiver informado aqui nessa opção, que, ó, seguinte, tem um XML lá na sua caixa e eu não estou conseguindo ler por esse motivo. Então, se tiver alguma falha nessa caixa de leitura, a gente também consegue receber esse alerta, essa notificação, tá? Ou se eu quero receber de ambas as situações.
Ainda, se eu não quiser trabalhar com a parte de notificação, se estiver tudo ok, eu acompanho em tempo real o invoice, eu consigo configurar para não notificar. E aí nós temos também a opção de buscar as notas, tanto as notas emitidas, ou seja, onde eu sou o prestador da nota, mas eu emiti ela por algum outro RP, por algum outro sistema, mas também como as notas recebidas, onde eu sou o tomador. Posso escolher trabalhar somente com um dos tipos, né? Depende da ocasião que vocês necessitem da captura automática, ou posso escolher trabalhar das duas maneiras. Das duas maneiras, eu creio que seja mais interessante, justamente porque o invoice ele vai ter um backup completo das emissões dos seus clientes, né? Vai ter tanto as notas que ele emitiu por algum outro local, tanto as notas que ele recebeu, que são as notas de entrada. Então, aqui eu configuro qual tipo de documento eu quero que o invoice vá lá na prefeitura buscar. Aí nós temos duas configurações, talvez um pouco mais, que são da nota de produto, que é a NFI, onde a gente configura a parte do INSU e a parte do INSU do CTE. A parte da ciência da operação também se refere à NFE, então, se nós vamos lidar com nota de serviço, esses três campos, a gente não precisa se preocupar, não precisa configurar, podemos deixar exatamente dessa maneira. Também temos a opção de baixar o grupo onde nós somos autorizados a ter acesso àquele XML, também nos referimos à parte de NFE, e aí voltamos para a parte de nota de serviço. Aqui nós configuramos a quantidade de consultas que nós gostaríamos que o invoice fizesse lá na prefeitura. Então, nós temos um limite aí de 4 consultas diárias, né? Então, de 6 em 6 horas o invoice vai lá na prefeitura buscar esses documentos, se nós configurarmos como 4 consultas diárias, tá? Então, temos algumas opções a menos, de 12 em 12 horas, ou uma vez a cada 24 horas, dependendo da quantidade, então vai ser o tempo de que o invoice vai ter de limite entre uma consulta e outra. Também consigo escolher se eu quero buscar documentos retroativos ou não. Do retroativos é anterior à data que eu estou ativando a minha extensão. Então, se eu ativei a minha extensão hoje, falando de nota de serviço, ele vai buscar até 7 dias retrocedentes. Então, até uma semana atrás, ele vai lá buscar esses documentos. Tá? Se eu não quero trabalhar com essa parte retroativa, então eu não preciso ativar essa opção. Aqui eu coloco como não. E aqui embaixo, então, vai estar os módulos que eu desejo ativar, tá? Aqui vai, o que tiver verdinho, então, está ativo, posso utilizar. Também consigo replicar todas essas configurações que eu fiz aqui para alguns outros CNPJs. Digamos, eu tenho uma lista aí de CNPJs para configurar, tenho 10, 15, 20, 50, 100 CNPJs, que eu vou fazer exatamente a mesma configuração. Para que eu não precise abrir empresa por empresa e fazer essa configuração, então eu escolho essa opção aqui de ativação, nessa aba de ativação, vou ativar para todos os CNPJs que eu desejo aqui, sim. Depois aqui na aba de configurações eu volto e ativo essa opção de replicar as configurações para as empresas ativas. Ou seja, eu primeiro ativo a extensão nos outros CNPJs, depois eu volto aqui e replico essas configurações que eu fiz para esses outros CNPJs. Então, nós também temos 2 atalhos aqui, se vocês desejarem criar a caixa de leitura de e-mail já no momento que eu estou configurando as extensões, ou quiser cadastrar os prestadores já, então eu consigo fazer essa opção no momento da minha configuração. Fiz aqui essas configurações, a parte de emitidos e recebidos, que é a parte mais importante, e o número de consultas diárias. Ativei a minha extensão, o invoice já vai buscar esses documentos e vai importar para dentro da plataforma. Aí nós entramos nas situações de como que o invoice faz essas importações e quais particularidades que a prefeitura tem. Acessando a aba de painel de controle, nós vamos na parte de nota fiscal de serviço, tá? Então, aqui na aba de nota fiscal de serviço, temos a opção de municípios integrados. Nessa opção, o invoice vai apresentar, então, todos os municípios disponíveis para integração hoje. Lembrando que a gente trabalha com mais de 2.600 municípios, e se tiver algum que não está nessa lista que vocês desejam que seja integrado, que vocês precisam dessa integração, basta nos solicitar e não tem custo adicional nenhum. Então, aqui nós temos as configurações básicas desse município. O código do IBGE, o nome do município, a UF, o padrão que esse município utiliza, se ele possui emissão e algumas configurações de emissão também, tá? Então, a integração, a faixa de RPS, o sequencial e operacional são para quem emite notas pelo invoice.
E aí vem a parte que a gente precisa, que é a das notas recebidas e das notas emitidas. Tá? Se eu configurei lá no momento da minha extensão, se eu configurei para trazer as notas emitidas e recebidas, então eu preciso cuidar esses dois campos. Se eu configurei somente recebidas, então esse N emitidas eu não preciso me preocupar. Quando eu falo de notas emitidas, então nós temos duas opções, duas particularidades para que a gente possa trabalhar. As prefeituras que têm o webservice para a gente consultar essas notas, né? Então, as prefeituras que têm esse link do webservice, aqui vai estar como webservice, tá? Então, eu ativo a extensão para as notas emitidas, o invoice vai trazer esses documentos sem que eu precise fazer mais nada. Agora, quando eu entro nas notas recebidas, a gente tem um pouco mais de particularidades aqui. Então, quando a prefeitura não tem um link de web service disponível, a gente vai trabalhar com a caixa de leitura de e-mails, que é aquela caixa que a gente comentou um pouquinho antes. Nós configuramos essa caixa de leitura de e-mail dentro do invoice. Essa caixa, geralmente, ela precisa ser específica, tá? Então, eu crio uma caixa específica para eu receber esses XMLs lá. Uma caixa que eu não utilizo no meu dia a dia, justamente porque quando o invoice recebe o XML lá, ele fica indo lá naquela caixa buscar esses XMLs. Ele recebeu, identificou que tem um XML lá, ele vai ler esse XML, vai importar para dentro da plataforma e depois ele vai pegar e vai excluir aquele e-mail onde possuía aquele XML. Por isso a importância de ter uma caixa específica para isso, para não acabar gerando algum problema, algo nesse sentido, acabar excluindo algum e-mail lá que não era na caixa do cliente de vocês, tá? Então, a gente cria uma caixa específica, manda o XML para lá e o invoice vai fazer essa importação. Para quando a gente tem o web service, então nós trabalhamos com três situações diferentes. O web service normal, o web service 1 e o web service 2, tá? Quando for esse web service normal, toda vez que a gente ativar a extensão, ele já vai trazer os documentos sem problema algum, tá? Então, a gente não precisa fazer mais nada. Agora, quando for o Web Service 1 e o Web Service 2, nós temos algumas ações a serem feitas. O Web Service 1, eu preciso ter inscrição municipal como tomador nesse município, tá? Então, sempre que for o Web Service 1, mesmo que a minha empresa não se estabeleça nesse município, eu preciso ir lá na prefeitura e me cadastrar como tomador para que eu consiga buscar as notas e eles vão me gerar uma inscrição municipal. Essa inscrição municipal pode ser a mesma que vocês já têm no município onde fica a sede lá do cliente de vocês. Tá? Pode ser a mesma inscrição municipal. E vocês vão inserir essa inscrição municipal aqui no cadastro da empresa no invoice. Então, eu cadastrei a empresa, vai ter um campo lá onde informa a inscrição municipal. E ali eu preciso estar com a numeração correta, tá? Quando for o Web Service 1. Quando for o Web Service 2, as prefeituras que têm o Web Service 2, elas exigem que no momento que a gente for buscar o link lá para trazer as notas, nós encaminhamos os dados do prestador, ou seja, não é o cliente de vocês, né? E do tomador, que é o cliente de vocês. Então, nós precisamos encaminhar ambos os dados. Por isso, nós vamos trabalhar com o cadastro de prestadores no invoice. Então, aqui em painel de controle, nós temos a opção de nota de serviço e nós temos a opção de cadastro de prestadores. Essa opção aqui ela só vai ficar visível se nós tivermos já a extensão ativa para a nota de serviço. Caso eu não tenha essa extensão ativa, então ela não vai aparecer ali no painel de controle. Aqui eu vou precisar cadastrar um prestador, tá? Um prestador que emite notas lá contra o meu CNPJ. Eu sei que ele emite notas, sempre contrato os serviços dele, então eu preciso cadastrar ele aqui. Nesse cadastro vai algumas informações básicas: o CNPJ ou CPF desse prestador, o nome, a UF, o município, a inscrição municipal e se ele está ativo ou inativo, tá? Se ele estiver inativo, quer dizer que ele já prestou serviço para mim em algum momento, mas eu não trabalho mais, não contrato mais os serviços dele. Então, para que não me apareça nessa relação de prestadores ali, para que o invoice não fique buscando notas contra esse prestador, eu inativo ele e ele some aqui do meu cadastro. Depois, se em algum momento futuro ele voltar a prestar serviços, né, ou voltar a contratar os serviços dele, então eu ativo novamente essa opção. Então, eu cadastro aqui e todos os prestadores que estiverem cadastrados aqui, ele vai buscar os documentos. Lembrando que essa busca que o invoice faz são nos 2.600 municípios que a gente atende hoje.
não é só no município do seu cliente. Digamos, o meu cliente que eu cadastrei aqui no invoice é de São Paulo. O invoice não vai buscar as notas somente em São Paulo, ele vai buscar em todos os municípios possíveis que prestam serviço contra esse cliente. Nós também entramos no quesito do certificado digital. Lembrando que, quando tem o web service, então, além das 3 opções ali, onde eu preciso ter a inscrição municipal, quando for o web service 1, quando for o web service 2, então eu preciso cadastrar os meus prestadores, e quando for o web service normal, então eu não preciso fazer mais nada. Eu ainda preciso entender se eu preciso certificado digital nesse município ou não. O certificado digital hoje ele é utilizado para assinar o documento. Então, quando o invoice monta o XML da consulta dessas notas recebidas, dessas notas de entrada, ele precisa assinar esse documento. Quando a prefeitura exige o certificado, então significa que a gente assina. Se a prefeitura não exige o certificado digital, então a gente não precisa assinar esse documento. Tá? Essa assinatura quem faz é o invoice, então não é o cliente de vocês. A gente insere o certificado ali no invoice certinho, caso precise. Então, como eu sei quando precisa e quando não precisa? Então, aqui nesse ícone de lupa, aqui no canto direito, se nós clicarmos, ele vai abrir alguns detalhes dessa prefeitura, tá? Aqui, nós temos a opção de certificado digital na consulta de notas recebidas. Então, aqui, se ele estiver como obrigatório, significa que eu preciso inserir o certificado digital no invoice, tá? Preciso ir ali no invoice e inserir o certificado digital. Se estiver vazio aqui ou estiver como não obrigatório, então significa para que eu buscar notas nessa prefeitura, eu não preciso ter esse arquivo inserido aqui no invoice, tá? Não é obrigatório. Como que eu faço a inserção desse certificado? Então, aqui no painel de controle, eu tenho a aba de certificados. Aqui eu vou clicar em adicionar. É importante destacar que o certificado precisa ser A1, sempre A1. Para nota de serviço, em nenhum momento a gente trabalha com certificado digital A3. Ele precisa ser sempre A1, aquele arquivo .pfx. Eu insiro ele aqui, ele vai ficar listado aqui para que eu possa visualizar a data de vencimento, tudo certinho. E aí eu já vou conseguir buscar as notas. Quando a gente fala de notas canceladas, tá? Ou seja, o prestador lá emitiu uma nota contra o meu CNPJ e ele veio cancelar esse documento depois porque eu resolvi não contratar mais aquele serviço ou porque ele realmente emitiu a nota errada, com o valor errado, algo nesse sentido, e a gente precisa ocasionar o cancelamento desse documento. Caso isso venha acontecer, então o invoice ele busca sim os eventos e documentos cancelados, tá? Eu tenho um web service lá, entra na mesma situação que aqui, tá? Então, quando for o web service 1, 2 ou 3 e eu tiver esse prestador cadastrado no web service 2, eu tiver a inscrição municipal no web service 1, e se for só o web service, ele vai buscar esse cancelamento automaticamente. Porém, quando for via caixa de e-mail, eu preciso ter o XML do cancelamento dessa nota. E esse XML, então, eu preciso encaminhar lá para minha caixa de e-mail para que o invoice capture esse XML de cancelamento e atualize o status. Tá? Então, como quando a gente trabalha com caixa de e-mail, não é algo que o invoice faça automaticamente, né? Ele só lê o que chega na caixa de e-mail, nós precisamos encaminhar esse arquivo de cancelamento. Então, lembrando que são 2.600 municípios e que nós não cobramos para realizar novas integrações. Se tiver algum município que não está listado aqui, né? Vocês pesquisarem, não está aqui, pode solicitar para nós que a gente faz a integração. As configurações que nós precisamos fazer, então, são essas. A parte do certificado digital, entender como que funciona a questão do web service, quais são as particularidades do mesmo, e se tem que cadastrar uma caixa de leitura de e-mail ou não. Voltando para a questão da caixa de leitura de e-mail, onde que eu cadastro ela? Tá? Então, aqui no painel de controle, eu tenho a opção de caixas de e-mail, aqui na parte do ícone da empresa mesmo. Nessa caixa de e-mail, nós vamos ter duas opções, de envio, que é para quem emite notas pelo invoice, e de leitura, que é para quem busca notas contra o CNPJ. Então, aqui eu venho vincular o provedor, e eu vou adicionar alguns dados básicos dessa caixa. Um apelido para ela, que é somente um apelido, um nome, tá? O e-mail do remetente, o usuário, que é a mesma coisa que o e-mail, a senha dessa caixa de e-mail, tá? É a senha da caixa e não do acesso do invoice, é a senha da caixa. E aí eu vou adicionar o endereço POP e vou configurar aqui a parte da autenticação, da conexão SSL e a validade do certificado de acordo com o provedor que eu tiver. Tem provedores que exigem que eu
configure a conexão SSL como sim. Tem provedores que não exigem essa configuração. Então, depende muito de qual provedor de caixa de leitura de e-mail vocês vão utilizar, bem como a porta que esse provedor utiliza na comunicação. Insira esses dados básicos e aí eu posso até testar a minha caixa para ver se ela está configurada corretamente, né? Quando a gente fala de provedor aí, tem alguns que têm algumas particularidades, tem alguns que têm algumas permissões que nós precisamos fazer além do invoice, né? Então, a gente consegue salvar e testar essa caixa para ver se ela está se ela está configurada corretamente. Ainda, se eu tiver a questão de uma conta Microsoft, então eu tiver lá um Office, é bem mais fácil eu fazer a configuração aqui, tá? Então, eu venho vincular conta Microsoft, aí ele vai me redirecionar para um endereço de login, então eu vou adicionar aqui a minha conta Microsoft, e depois ele vai fazer o login corretamente conforme eu preciso. Então, depois que eu fizer todas as configurações necessárias no invoice, configurar a questão do certificado, as extensões que nós comentamos lá no início, a parte do cadastro de prestadores, da inscrição municipal, eu vou precisar visualizar esses documentos e onde que eu vejo que ele está buscando corretamente. Então, aqui na tela de documentos recebidos, nós temos alguns filtros que nós precisamos e podemos fazer, tá? Por data, por número, modelo, status. Então, aqui eu posso filtrar de acordo com a minha necessidade naquele momento. Coloquei aqui um filtro de todas as datas e selecionei o módulo de nota fiscal de serviço e ele me trouxe alguns documentos de exemplo, tá? Então, aqui a gente vai ver o status dele, o modelo, o número da NFSE, tá? O número do RPS, então aqui é o do RPS, aqui é da nota de serviço, a série desse documento, quando que ele foi emitido, quem foi o emissor, tá? Também consigo ver o valor e baixar o PDF e o XML. Também podemos ver um exemplo aqui de documento cancelado, tá? Então, aqui ele está cancelado. Provável que esse prestador aqui emitiu notas contra a Migrate e veio a cancelar depois. O invoice buscou esse evento de cancelamento. Então, essa é a nossa extensão de captura automática. Se tiver alguma dúvida, basta nos chamar. Lembrando que atendemos mais de 2.600 municípios em todo o Brasil e não cobramos para realizar novas integrações. Lembre-se de seguir a Migrate nas redes sociais e acompanhar novos conteúdos. Até a próxima!